a moldá-la a partir do século VII. E foi dando passos até chegar como nós a temos hoje, a confissão auricular, em que o penitente, lembrando, não o pecador, mas sim o pecador arrependido. Portanto, o penitente, ele vai se aproximar de um sacerdote, seja de joelhos, seja sentado, seja em pé. Se puder estar de joelhos, melhor. Se não puder, pelo menos a alma deve estar ajoelhada. Ou seja, esse ajoelhar-se da alma é o arrependimento. E vai no ouvido do padre, por isso auricular, vai declarar os seus pecados para depois receber a absolvição. Interessante que o padre disse do arrependimento. Uma das coisas que invalida é a pessoa não estar arrependida. Se alguém chega lá e dizer, olha, cometi um adultério, como o padre dizia há pouco do rei Davi, pronto, qual o problema? E eu vim aqui confessar que pediram para eu vir. Então vou atender à vontade das pessoas. Esse daí foi você vale? Não. De forma alguma. Ele não está tendo um pesar, né? Um lamentar, um que se pudesse voltar atrás não farei. Né? Então isso... Dizíamos há pouco, cuidado, pode ser que a confissão não tenha sido válida. Sim, uma das coisas, a pessoa não tem arrependimento nenhum. Se ela chegar lá, não, eu vim me confessar para agradar um amigo. Ele pediu para eu vir junto com ele, ele estava chorando lá, queria confessar, estava, eu vou para agradá-lo, quem sabe ele chore menos. Não está arrependido. De forma alguma. Esse pesar, essa dor, a pessoa precisa reconhecer que ela ofendeu a Deus, que é infinitamente bom, não? Sem dúvida. Que nos mantém aqui agora, é o nosso benfeitor. Né? Uma das coisas, então, que não é padre, é que a invalida é não ter o arrependimento. Há outras coisas também. Para uma boa confissão é necessário que a pessoa se prepare. Isso, não é chegar lá e fazendo. Né? Ou seja, primeiro, com um bom exame de consciência, em que a pessoa ela vai examinar a própria consciência, analisar um pouco aquilo que possa ter feito, ou pensado, ou deixado de fazer as omissões, e que tenha desobedecido com uma atitude, ou um pensamento, ou uma omissão, alguma lei posta por Deus. Divina. Uma lei divina, que está impressa, aliás, a lei divina no coração de cada homem. Não é? Aliás, Santo Agostinho diz algo muito interessante, que antes de Deus entregar as tábuas da lei a Moisés, ele imprimiu a lei no coração do homem. E por que então a entregou sob forma nas tábuas, como foi entregue a Moisés? Porque os homens já não conseguiam mais ler no próprio coração, então foi necessário colocar diante dos olhos. Puxa, e nós a temos hoje no catecismo. Portanto, ali nós temos quais são os mandamentos da lei de Deus. Se não conseguimos lê-los aqui, devemos lê-los diante dos nossos olhos, nas folhas, nas páginas do catecismo que a igreja nos ensina. Portanto, com base na lei de Deus, a pessoa ela vai fazer o quê? Um exame de consciência. Preparar-se. Com um bom exame de consciência, ela vai gerar o quê? A contrição. O arrependimento. Mas, padre, o exame é só uma coisinha. Como é que ela faz? Ela fica sozinha? Nós sempre orientamos, né? Sim, a pessoa precisa... o ideal é isso, né, padre? Quanto fazer uma mais, oração também, sem não é, padre? dúvida. E, aliás, mesmo esse período em que a pessoa está, por vezes, numa fila aguardando a confissão, é um período de silêncio, um período Importante, de oração. A fila, muitas vezes, o padre frisou agora, que a gente chama atenção. Você está recolhido, não vai ficar comentando coisa, notícia com o outro. Você está ali, você fez o seu exame, já se examinou, você está com aquela matéria na mão, claro, né, padre? Sem dúvida. E ali, através da oração, ir ainda aumentando a contrição, a dor por ter ofendido a Deus. Não é? Porque muitas vezes a pessoa ela se confessa, isso está me pesando muito na consciência, sim, mas esse pesar na consciência deve ser fruto da dor que a pessoa tenha por ter ofendido a Deus. Porque, em primeiro lugar, o pecado é uma ofensa a Deus. Sim. E a pessoa, quando ela vai se confessar, ela vai pedir perdão justamente dessa ofensa causada a Deus. Portanto, um bom exame de consciência. Aliás, o professor Plínio Corrêa de Oliveira dizia que nós devemos de tal maneira acostumar a fazer exame de consciência que nós devemos ter uma consciência em estado de exame. Ou seja, a consciência está de exame. Continuamente estarmos com a nossa consciência sendo examinada. Isso aqui que eu fiz, isso aqui que eu vou fazer, agrada ou não agrada a Deus? Enfim, essa consciência em estado de exame ou o exame de consciência vai preparar a pessoa para a confissão, para que no momento em que ela se apresente diante do padre não venha acontecer uma situação como essa em que ela não esteja arrependida, simplesmente vai ali narrar fatos. Não. Ou contar, falar da vida dos outros. Né? E
Quantas Ou então, vezes muitas vezes acontece? se diz, né, padre? Quero Sim. bater um papo com o senhor. Pois, Quantas imagina. vezes, irmão? Sim. Quantas Na vezes? confissão, isso? Já acontece, Não, espera um pouquinho, agora é uma confissão. Não é bater um papo com o padre. Sim. Não é a hora para isso, A né? confissão sequer é uma direção espiritual. São coisas distintas. Isso é importante. Mas sim. existirá um momento para, fora da confissão, também, claro, guardado de alguma forma o sigilo, porque na direção espiritual o padre deve agir como numa confissão, aquilo que é de fora interno, ou seja, aquilo que é do íntimo da pessoa, é somente da pessoa. Ela vai confiar na confissão ou na direção espiritual ao confessor, ao sacerdote, mas confiando na realidade a Deus. É o que Santo Tomás de Aquino lhe diz isso, né? Que o padre, ao ouvir a confissão, ali ele não ouve enquanto homem, ele ouve enquanto Deus. E ouvindo enquanto Deus, ele deve respeitar o sagrado daquele momento. E também ser leal com a pessoa que está ali declarando as suas faltas. Portanto, ela vai colocar as suas faltas e aquilo vai ficar ali, guardado por algo que é extraordinário, que é o sigilo. Um sigilo de confissão. sagrado. Sim. No fórum com Deus apenas. Sim, né? sim. Esse fórum interno, esse fórum íntimo da pessoa, que é a pessoa e Deus. O padre ali é o que é? Um ministro.